você decidiu estar aqui. Que bom que você decidiu estar aqui no nosso meio. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindos à nossa igreja, a Igreja Comunidade Cristã Ágape. Que você possa se sentir bem ao nosso meio e volte mais vezes. Amém? Depois você que é membro da igreja pode dar um abraço de boas-vindas a esses visitantes tão queridos. Amém? Amém? Amém. Vamos lá, gente. É domingo de manhã, mas vamos lá. Vamos embora. Ok. Queridos, nós vamos continuar falando sobre a importância do Espírito Santo, e nós vamos abrir em João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 13. E hoje você vai ver que você vai poder acompanhar através da palavra escrita que está em suas mãos, que é a Bíblia. Você vai poder acompanhar também pela Bíblia eletrônica, através de um celular, através de um equipamento eletrônico. E você pode abrir juntamente comigo em João 16, 13. E nós vamos fazer aqui um teste também hoje de manhã, que vai ajudar muito nas gravações e na transmissão dos cultos que nós vamos estar realizando. E já é um teste aí, o Fábio vai gostar desse teste. Ok? Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Está escrito assim na tua palavra, na Bíblia? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Que espírito é esse? O espírito do homem? Sim ou não? Não, é o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Este é o Espírito que nós precisamos estar ouvindo. Que Ele é a verdade. E Ele nos guiará em toda a verdade. O tema de hoje é este. A importância do Espírito Santo na vida do cristão 2. É parte 2, eu nunca escrevi parte 2, mas é 2, tá bom? Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele não é uma influência e muito menos uma força, ok? Ele não é uma influência e não é uma força. Ele é uma pessoa e deseja ter relacionamento conosco, ele deseja ter comunhão. E o mais importante de tudo é que ele precisa ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade com ele. Por isso, nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Muitos têm medo de relacionar-se com o Espírito Santo, de ter intimidade com o Espírito Santo. O que acontece comigo se eu relacionar-me com o Espírito Santo? Peraí, já vou começar aqui a dar uma dica para você. Se você está aqui, é salvo e tem certeza e pode dizer amém, o Espírito Santo teve um relacionamento contigo. Porque a palavra diz que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que ter e continuar tendo este relacionamento com o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então não adianta você se esconder de Deus. O Espírito Santo te acha. Uns deram assim uma risadinha, outros assim. Mas é verdade, não adianta se esconder de Deus. O Espírito Santo te acha.
E quando ele te acha, ele revela para Deus quais são as intenções do seu coração. E isso é um fato. E você precisa estar atento com isso. Quando nascemos de novo, temos o Espírito Santo, pois é Ele quem realiza a obra regeneradora. Vou fazer uma pergunta. Quem daqui, não precisa levantar as mãos, mas é só uma pergunta sem resposta de gesto, ok? Você responde para você mesmo no seu íntimo. Quem daqui tem Jesus no coração? Ok, tem Jesus no coração. Então o Espírito Santo está agindo em você porque você recebeu essa obra regeneradora. Você recebeu, através do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, a remissão dos seus pecados. Olha só, Jesus, ele falou a respeito do Espírito Santo quando ele falou do novo nascimento por meio da salvação do homem. Eu não vou ler todo o trecho, mas em João capítulo 3, esse não tem nem na tela, não está disponível, mas em João capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, diz assim: Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? E mais um pouquinho para frente, em João 4, do versículo 13 até o versículo 14, ele diz o seguinte, João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus falou isso dentro do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Quais são os benefícios realizados pelo Espírito Santo com relação ao seu novo nascimento, ao meu novo nascimento? Então, primeiro, vamos lá. A regeneração. Aconteceu a regeneração. Está em Tiago capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 7. Desculpa, Tito. Obrigado, vocês estão atentos. Eu fico feliz. Tito, capítulo 3, versículo 5 a 7. Só me confirma se tem o versículo. Esse não tem, né? Esse não tem. Ok. Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Diz assim: Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do homem que fez todo o sacrifício na cruz. É isso que está escrito aí? Não é isso. Está dizendo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha a importância do Espírito Santo no processo da salvação do ser humano. Segundo, diz lá, nova criatura sou, o velho homem já morreu. Tem uma canção que fala sobre isso, não é? Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Depois como que continua aí? Vamos lá, gente, o jovem gosta dessa música. Nem o jovem lembra. Cadê os jovens dessa igreja aqui que canta essa música? Está vendo como que o telão muitas vezes atrapalha? Porque você lê e esquece, você não guarda. Eu fico pensando no dia que não tiver telão no louvor. Como é que vai ficar? Jesus amado. Os benefícios do novo nascimento por meio do Espírito Santo diz que eu sou nova criatura. O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Pode abrir lá se você quiser acompanhar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha só, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas.
Aqui existe aqui nós podemos até abrir uma discussão teológica, não no dia de hoje, não neste momento, mas por que crentes gostam de viver do passado? Por que crentes gostam de viver das coisas que já passaram, da velha vida? Por quê? Se coisas novas Deus fez no momento em que nós nos convertemos. Outra coisa também, terceiro benefício, convicção de que somos filhos de Deus. Aleluia! Eu sou filho de Deus e eu tenho essa convicção e ninguém tira isso do meu coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz algo precioso para mim e para você nessa manhã. O próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, dê um glória a Deus, por favor, porque isso é maravilhoso. Porque quem fez isso? O Espírito Santo, por meio de Jesus, que foi derramado esse Espírito sobre nós. Diante de tantos benefícios, diante de tantas coisas que Deus nos proporcionou, o Espírito Santo tem um papel importantíssimo para nós. Qual é esse papel? Nós falamos de 3 benefícios, agora nós vamos falar de quase 9 papéis do Espírito Santo. O primeiro dele, olha só. O primeiro deles é o seguinte: o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, você pode ver, que eu acho que deve ter esse versículo agora. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz lá. Não sabei que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita convosco? Ou está em vós? Gente, talvez você não entendeu ainda. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele está agindo na sua vida. E isso não é algo místico, não. Não sabem que sois vós santuários do Espírito? Eu sou o santuário do Espírito Santo de Deus. Outro papel importante, o Espírito Santo é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Se você quiser abrir também João capítulo 14, versículo 26, tem também aí, pode pôr na tela. João 14, 26. O que diz ali? Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Quem faz isso no mundo secular? O mestre, o professor. Senão não existiria professor. Para que existe professor se a gente não vai guardar as coisas que ele tem colocado para nós na educação para aplicarmos no dia a dia? Então, o Espírito Santo, ele nos auxilia exatamente nisso, para que nós possamos ser ensinados a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado e que nós possamos lembrar de tudo o que ele disse. Gente, igreja, você pode ler a Bíblia de 2 maneiras. A primeira, você pode lê-la como um livro comum e não trazer resultado nenhum na sua vida. Mas você pode ler a Bíblia pelo Espírito e ele trazer, e a palavra revelada trazer grandes benefícios para a sua vida. Grandes, inúmeros benefícios. Terceira coisa, o Espírito Santo nos guia diariamente. Você não está sozinho, viu? Amém. Você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Ele te ajuda em todo o tempo e em todo momento. Olha só o que diz lá em João 16, 13, na segunda parte. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Que bom, graças a Deus por isso. Olha só, você não está sozinho, porque um dos papéis do Espírito Santo é o seguinte:
O Espírito Santo intercede por mim e por você. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Existe alguém nos ajudando. E esse alguém chama-se Espírito Santo de Deus. Ele tem uma importância grandiosa na sua vida. Romanos 8, 26 diz o seguinte. Olha lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quem daqui é fraco? Tem que levantar as duas mãos, se desse para levantar as duas pernas, né? Mas olha só, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele organiza a nossa oração e apresenta para Deus, para Jesus. E Jesus fala assim: Pai, atende lá, porque chegou aqui tudo organizadinho, tudo bonitinho, vamos dar prioridade. Outra coisa importante, o Espírito Santo é o nosso Consolador. João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que significa isso? O Espírito Santo de Deus está agindo no nosso meio. Consolador, outro de igual, outro da mesma espécie. Se você olhar lá no grego, você vai ver que Consolador significa outro da mesma espécie. Quando eu fiz a pergunta aqui para você e disse assim, quem daqui é fraco? Eu vou dar uma boa notícia para você. O Espírito Santo nos fortalece. Ah, se não for o Espírito para nos fortalecer. Se não for o Espírito para nos conduzir a um fortalecimento, nós estaríamos perdidos. Olha o que diz Efésios 3, 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante quem? O seu Espírito, que está onde? Qual é esse homem interior, gente? Nós. Ele está aqui, Ele está nos fortalecendo. Ele está nos conduzindo a viver uma vida totalmente diferente do que nós estamos vivendo. Olha só, se Ele vive no meu interior, eu preciso, e Ele, o Espírito, faz também com que eu viva uma vida de santidade. Olha só, o Espírito Santo nos testifica e santifica. Dá mesmo, tá bom? Então, para testificar tem que ser santo. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Um versículo maravilhoso que eu gosto. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Vamos parar aqui. A palavra eleitos e presciência já dá discussão teológica de pelo menos uns 5 a 10 anos. E nós nunca chegaremos a uma conclusão do que significa tudo isso. Mas preste atenção. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Por que nós temos que viver vidas santas? Para a obediência e a expressão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você percebe que a Trindade tem uma relação entre elas? Todos os versículos que nós acabamos de ver agora, você nunca vê Deus falando sozinho, você nunca vê Jesus falando sozinho, você nunca vê o Espírito agindo por Ele sozinho. Sempre fazendo referência a Jesus e a Deus. E Deus fazendo referência a Jesus e ao seu Espírito. O Espírito Santo glorifica a quem? Ao homem. Puxa vida, o homem é glorificado, o homem é exaltado. Não é? Infelizmente, nos últimos dias está assim. O homem está sendo exaltado e Deus sendo colocado sempre no patamar mais baixo. Desvirtuam de todas as coisas que a Bíblia diz que não éramos para fazer e fazemos. E aí Deus, que precisa ser honrado e glorificado, fica em segundo plano e o homem sempre aparecendo.
Mas o Espírito Santo glorifica a Deus, glorifica a Jesus. João capítulo 16, versículo 14, olha só que coisa maravilhosa. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. O ide de Jesus, de Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, é algo que você só faz pelo Espírito. Porque o homem não tem a capacidade natural de comunicar a salvação. Mas o Espírito que glorifica a Deus, glorifica a Jesus, dá condições de você falar do amor de Jesus para que Ele, Deus, e Ele, Jesus, seja glorificado através da sua vida por meio do Espírito Santo que age em nós. Por isso que a gente tem que estar sempre atento com isso. E por último, desse papel, o Espírito Santo nos vivifica. Ele nos vivifica. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha que texto fantástico para nós. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Preste atenção, gente. Eu naturalmente não consigo glorificar a Deus, mas o Espírito que me vivifica faz com que a imagem de Deus seja refletida por mim, para que o homem receba, para que Deus receba por meio do homem a glória necessária. Eu gosto muito daquilo que João fala, é melhor que ele cresça e que eu diminua. O dia em que o homem estiver aparecendo mais do que Deus, alguma coisa está errada. Quando o Espírito Santo está atuando na igreja, a qualidade cristã da igreja, a qualidade da igreja muda. A qualidade muda. Por que a qualidade muda? Porque você passa do natural para o sobrenatural. Aquilo que você não conseguia fazer, pelo Espírito você vai fazer, porque o Espírito vai te conduzir a fazer. Então muda. Entendam isso. O ministério do Espírito Santo em uma igreja, habitando na vida do crente, tem consequências importantes. Nós falamos dos benefícios, falamos do papel. Agora, quais são as consequências que acontecem na minha vida e na vida da igreja quando o Espírito Santo é derramado e quando a igreja dá devida importância a esse ministério? Você quer saber? Sim ou não? Sim, você está preparado para saber? Você quer receber realmente o que o Espírito Santo tem para falar? Então se prepare. Primeiro, vamos lá. Andamos e vivemos pelo Espírito. Andamos e vivemos pelo Espírito. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, andar e viver por Espírito está em Gálatas 5:25, que diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A grande questão de tudo isso é, se nós recebemos a regeneração, se nós recebemos a remissão dos pecados, se nós confessamos o nosso pecado, será que eu posso chegar ao ponto de dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, em todo o tempo da minha vida, na minha vida diária? Será que nós temos dado a devida importância ao Espírito para andar no Espírito como Ele quer que a gente ande? Sabendo o que falar, sabendo o que tocar, sabendo onde pôr os nossos pés, sabendo o que pensar, sabendo o que ouvir e sabendo o que ver. Será que nós andamos no Espírito ao ponto de nós sermos vistos de maneira sobrenatural como homens e mulheres de Deus que estão apaixonadas pelo reino de Deus e pelo corpo de Cristo?
Paulo falou isso. Paulo chegou a dizer isso em Gálatas. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse Paulo tem uma coragem que eu não tenho. De dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe aonde a gente mede isso? Meu filho está aqui, minha esposa está aqui em cima, em casa. Andar no Espírito na igreja é fácil. Anda e vive no Espírito em casa, no lar. Aí eu quero ver, desculpa a expressão da palavra, aí eu quero ver o bicho pegar. Porque ou você toma uma posição e se vê regenerado e convicto daquilo que você é em Cristo Jesus, ou você precisa avaliar alguns conceitos e valores e princípios da palavra. Por isso que eu disse, você está preparado para ouvir? Segunda coisa que o Espírito Santo traz para mim como consequência. Testemunhamos sobre a obra regeneradora de Cristo. Está em Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. Mas eu destaco aqui somente um versículo, que diz o seguinte: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Testemunho. Pela nossa força nós não conseguimos transmitir nada, muito menos falar da obra de Cristo. Quando há ausência do doce e maravilhoso Espírito Santo agindo em nós, o que acontece é algo muito interessante. Falta ousadia, falta coragem de expressar exatamente aquilo que Deus fez conosco. Falta exatamente isso. O Espírito Santo nos leva à maturidade diante de Deus e dos homens. Queridos, como que eu sei e como nós sabemos quando uma pessoa está andando e vivendo no Espírito e está testemunhando pelo Espírito? Olha só, é isso aqui que você precisa entender. Terceira coisa, nós produzimos frutos. Produzimos frutos. Um crente sem produção de frutos precisa, desculpa a expressão da palavra, se converter. Porque precisa produzir frutos. Nova criatura produz frutos. Nova criatura produz frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25, não vou ler todo ele. Mas o fruto do Espírito é amor. Oh Jesus, alegria. Até aí tá bom. Aí tá faltando P ali, que é paz, tá? É que o meu teclado tá ruim, eu estava ontem fazendo aqui, não saía a letra P, mas é paz. Aí vem uma outra coisa, longanimidade. Jesus, amado, aí complicou tudo, porque aí está falando comigo. Porque ser longânimo é além da paciência, ou seja, quando já acabou a paciência, quando não tem mais paciência, você tem que ser longânimo. Oh, Jesus está ensinando isso para mim, porque a paciência já foi, já acabou a paciência, não tem mais paciência, já era. Mas eu tenho que produzir frutos, benignidade, ser bom, bondade, fazer o bem, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Todo cristão precisa produzir frutos. Por quê? Jesus deixou muito claro isso lá no livro de João, capítulo 15, quando ele fala da videira e dos ramos. Ou seja, quando nós somos conectados na videira, quando nós somos ligados a essa videira, nós temos por objetivo produzir frutos. Por quê? A essência de Deus está sendo derramado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, na minha vida. E o ramo se beneficia dessa essência em todo o tempo.
Agora, quais são os frutos que nós temos produzidos? Será que nós temos produzido frutos de benignidade? Ou, no meu caso, de longanimidade? Amor, alegria? Não adianta nós pedirmos os frutos sem entender que nós precisamos estar conectados na videira. Na videira. Ela que produz frutos. Olha o que diz lá em João capítulo 15, versículo 6, e eu vou passar duas versões para que vocês entendam. A primeira, Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo. Para o gaúcho é o melhor churrasco da vida dele. Vai pegar a lenha e vai colocar na churrasqueira. Não serve para nada. Apenas para ser lançado no fogo. Já na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: quem não ficar unido comigo, preste atenção, ficar unido. O que é unido? Junto, andando lado a lado, permanecer fiel. O que vai acontecer? Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Não vou tirar aqui a simbologia do Espírito, como água, fogo, vento e várias outras simbologias que existem. Mas o fogo do Espírito, ele não serve para colocar fogo na igreja. Ele serve para queimar toda a palha que está no teu coração e toda a palha que está no meu coração, que atrapalha eu refletir a imagem do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. É uma grande diferença. Água, porque Ele pode me limpar, e me limpou, e me lavou, e limpou toda a minha sujeira. Hoje eu posso dizer, sou salvo em Cristo Jesus, porque eu aceitei Jesus por meio de Jesus Cristo, através do Espírito. Uma outra coisa, morremos para as obras da carne. Carne e espírito. Quem vai vencer toda essa batalha? Que a resposta está ali, ó. Quem você alimentar mais. Alimente a carne e você vai ver o que acontece com a tua vida. Alimente o espírito e você vai ver o que acontece com a tua vida. Alimente a carne e você vai amontoar sobre a sua cabeça brasas de maldição, porque a carne é má e vai ser má até o final da nossa vida, ou quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Esse corpo não entra no céu de jeito nenhum, porque é má. Agora, quando você alimenta o espírito, acontecem coisas maravilhosas e coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Você é usado por Deus. Você passa a ser ousado em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte. Olha lá. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como que isso acontece? Vença o mundo, vença a carne e vença o pecado. Dizer não ao mundo, não à carne e não ao pecado. Queridos, a plenitude do Espírito Santo vem sobre nós quando não houver em nós mais indícios de coisas contaminadas no nosso meio. Coisas contaminadas na nossa vida. Olha só, podemos manifestar os dons carnalmente. Você vai ficar de boca aberta, vai assustar, vai levantar os seus cabelos. Mas nós podemos produzir ou manifestar os dons de maneira carnal. De maneira carnal. Porque tudo pode ser imitado, carnalmente falando.
Mas, quando nós somos espirituais, conduzidos pelo Espírito, não existe imitação, mas autenticidade. É isso que nós precisamos entender. Que somos e precisamos ser cheios do Espírito Santo. A manifestação espiritual nos ajuda, como homens e mulheres de Deus, fazer com que o Evangelho seja propagado. Mas existe uma coisa dentro de nós, chamado que encontra-se no meio do nosso corpo. Quem sabe o que é que está no meio do nosso corpo? Qual é o órgão que está no meio do nosso corpo? Hã? Quem sabe? Pode falar se você souber. Alguém já falou certo já. Não, irmão. Um órgão que fala mal, que fofoca, que maldiz, que quer ser cheio do Espírito, mas fala mal do irmão, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos líderes, fala mal de tudo quanto é jeito. A língua, ela é um antro de perdição e de desgosto quando nós não a usamos de maneira sábia e cheia do Espírito Santo de Deus. Deus chora quando nós usamos a língua de maneira errada. Quando nós destilamos veneno. Quando nós matamos uma pessoa por meio da língua. Isso é sério. Não existe, não tem como juntar as manifestações espirituais com a maledicência da língua. Não tem. Queremos o preenchimento, queremos o enchimento, queremos a plenitude do Espírito Santo, mas ele não vem. Por que ele não vem? Porque aonde há de pecado, mas aonde o pecado está, o Espírito não está. Aonde a língua está falando mal, o Espírito não está. Aonde o pecado é tolerado, o Espírito é apagado. O Deus da graça é ultrajado. O sangue de Cristo é pisado. O rosto de Jesus é cuspido e Deus se afasta. Quando nós falamos de plenitude do Espírito Santo, precisa haver mudanças. Haver mudanças. Mudanças na maneira que eu conduzo a minha vida. Preste atenção, não é a maneira que a igreja vai conduzir a tua vida, mas a maneira que você passa a ser conduzido por Deus. Existe algo diferente. Você é conduzido pela carne e você é conduzido pelo pecado. E quando você é conduzido pelo Espírito, você se afasta do pecado. A carne produz pecado, o Espírito produz vida. O pecado gera morte, mas o Espírito gera vida. Aonde há pecado, a mão de Deus se encolhe aonde há o pecado. Ah, Senhor, eu não sei por que está faltando isso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Irmão, vai rever sua vida, de repente você precisa falar com Deus e pedir perdão de algumas coisas. De repente já está na hora aqui de pregar de novo aquela série de mensagens, a multiplicação do perdão, como é que chama? A equação do perdão. Lembra quem que já ouviu falar disso aqui? Eu sei que muita gente já ouviu falar sobre a equação do perdão. Começar a falar de novo. Você precisa aprender a perdoar. Aonde é pecado, os ouvidos de Deus se fecham. A bênção do céu é retida onde o pecado é praticado. A igreja que foi chamada para ser vencedora é vencida pelo pecado. A igreja que foi chamada para ser luz do mundo pelo pecado perde o brilho e as lágrimas dos olhos de Deus escorrem pelo seu rosto. A igreja que foi chamada para ser sal da terra não consegue nem ela mesma se temperar, porque perdeu o sabor, serve para ser pisada pelos homens. É preciso ter coragem para dizer que eu quero ser cheio do Espírito Santo. É preciso ter coragem
Você sabe por quê? Porque quando você fala, eu quero ser cheio do Espírito Santo, você está dizendo para Deus, Deus, se tiver algo que precisa ser desenterrado na minha vida e trazido à tona para ser aniquilado pelo poder que há no nome de Jesus, traga à tona, porque eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração do Senhor. Eu quero agir conforme o Senhor agiu. Eu quero ser a mulher que o Senhor chamou para eu ser, tanto no meu lar como fora dela. Aí sabe o que acontece? Não quero isso. Por quê? Porque eu não tenho coragem. Não adianta a igreja pagar preço de avivamento, de preenchimento do Espírito, de plenitude do Espírito, se ainda a igreja não se ajoelhar e chorar pelo pecado que se encontra dentro dela. Enquanto nós não chorarmos pelo pecado, enquanto nós não mostrarmos para Deus as coisas condenadas que estão em nosso coração, no meu coração em primeiro lugar, o Espírito Santo não vai vir sobre ela e os pecados continuarão sendo praticados dia a dia, momento a momento, só que com uma condição: você vai morrer. E o teu fim é o mundo. Essa mensagem é difícil, mas é uma mensagem necessária para que ocorra mudança na igreja, que ocorra grandes mudanças na igreja. Nós falamos aqui, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, e certamente vivereis. Agora, posso aqui pedir a licença para você, querido visitante. O que você vai ouvir agora não é para você, mas são para os membros dessa igreja. Mas você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Você sabe, aqui eu tenho uma relação de 7 pecados que atrapalham a igreja de ser cheia do Espírito Santo. Você quer ouvir? Primeiro, infidelidade dos dízimos. Quando retemos o dízimo santo ao Senhor, roubamos, assaltamos a Deus e atraímos sobre nós a maldição divina. Leia Malaquias capítulo 3, mas leia no seu contexto. Não pegue só um versículo para que você não entenda. Infidelidade dos dízimos, porque quando eu não obedeço a entrega do dízimo na igreja, quando eu não obedeço, eu estou em desobediência. O Espírito Santo não vem sobre a sua vida quando você não estiver justinho com Deus, obedecendo a Deus. Não se pactua desobediência com obediência. As duas não se fundem. Porque o Espírito Santo diz que Ele é santo, Ele é a imagem do Deus vivo. Ele não se compactua com isso. Queridos, quando houver retenção do dízimo, nós não seremos abençoados. Nós não seremos praticantes corretos da palavra de Deus. Isso é entendimento do Espírito Santo vir? Sim, é entendimento. Por quê? Porque nós deixamos sempre em segundo plano dízimos e ofertas. Nunca em primeiro plano. Nunca em primeiro plano. Deixamos sempre para segundo plano. Fazemos todas as nossas planilhas domésticas ou empresariais ou negociais, o que você quer colocar aí. A hora que sobra ali, isso aqui é o dízimo. Está roubando a Deus. Está roubando a Deus. Eu vou falar de novo, está roubando a Deus. Vou dar um exemplo hoje. Isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Hoje eu entrei de manhã no Banco Itaú. Coloquei a senha, abri lá, tal, senha. Vou dar o dízimo. Eu olhei para o dízimo e olhei para a conta que eu tinha que pagar, que está vencida. E vou dizer para vocês, já está vencida há mais de 60 dias. Olhei para a conta, eu falei assim, nossa, dá para pagar a conta.
Eu digitei o código de barra, e aí depois que você digita o código de barra, aparece a opção assim, pagar hoje ou agendar para. Eu coloquei pagar hoje. E depois aparece embaixo um campo dizendo assim, identificação do pagamento. E eu, feliz da vida, oh Jesus, que bom. A hora que eu fui dar ok, eu disse assim, está errado. Está errado. Não vou pagar essa conta. Em primeiro lugar vem meu Deus. Fica aqui conta. Deus, Senhor em primeiro lugar. Cancelei o pagamento. E não vou dizer que eu sou melhor que você não. Está aqui, ó. Fiz a transferência. Depois alguém pega um envelope para mim, tá bom? Para mim preencher. Fiz a transferência para Deus. Sabe qual a consequência que teve isso na minha vida? Quem sabe? Estou em paz com Deus. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. E eu sou filho dele. E Ele não vai deixar que falte nada para os seus filhos. Nada. 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 Aí hoje de manhã o tesoureiro chegou e falou assim, eu preciso colocar alguém para falar. Quase que eu... Deixa eu falar. Não vou falar não. Pode deixar. Mas eu já falei. E não ia falar. Pensei, falo ou não falo? Falo, não falo? Falei. Aí eu vou dizer que nem diz aquele, escolhendo professor, entreguei-o. Aleluia. Quando você entrega o dízimo na igreja, desculpa a expressão da palavra, você dá um tapa na cara do capeta. Agora você não fala amém, né? Mas é verdade. Por que eu falo isso? Porque você está glorificando a Deus e não está colocando outras coisas em primeiro lugar. E quando você não entrega o dízimo, você acha que engana a gente, né? Está me enganando? Não quer nem saber o que você faz com o seu dinheiro. Mas você engana Deus, que é pior ainda. É pior ainda. Não haverá preenchimento do Espírito Santo enquanto não abandonarmos a mentira, o engano e começarmos a ter seriedade com as finanças da igreja, com as finanças de Deus, com as finanças corretamente organizadas na presença de Deus. Tem pessoas aqui que são extremamente fiéis. Eles organizam as finanças e sempre são fiéis, colocam lá o valor correto. Não é o valor que engana. Sabe aquele valor que engana? Eu vou dar só isso porque é isso que eu ganho. E muitas vezes é mentira que você está colocando aquele envelope. Até isso você vai ser cobrado. De mim? Não, eu não quero nem saber. Você vai ser cobrado de Deus. Sabe o que vai chegar no dia que você, se você não arrumar a tua casa, sabe o que vai acontecer no dia que você chegar lá em cima? Ou frente a frente com Deus? Sabe o que vai acontecer? Para uns, Deus vai dizer assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito vou te colocar. Para outros, e aí, cara? Está mal o negócio. E agora? O que vai acontecer? Vai ser julgado por mim? Eu não. Eu quero entrar no gozo do meu Senhor. Mas vai ser julgado pelos seus atos e as suas atitudes que enganaram ao próprio Deus e não ao tesoureiro da igreja, ao pastor da igreja, ou quem quer que seja. Com isso, eu vou dizer para você, talvez você me ache isso um pouco chato. Não. Mas eu quero fazer dessa igreja uma igreja séria. Porque eu tenho sonhos. E um dos meus sonhos é sustentar missionários lá fora. É sustentar missionários aqui dentro. É abençoar o ministério do evangelismo. É abençoar pessoas. É dando para receber. Não como troca, mas como obra daquilo que está escrito na palavra de Deus. É dando que se recebe. Ultimamente nós estamos querendo receber sem dar. Fechei parênteses. Obrigado, visitante, por você ter ouvido isso. Desculpe se eu causei algum tipo de transtorno. Segunda coisa,
Rapaz, isso aqui é pior ainda. Ô Jesus! Quer o enchimento do Espírito Santo, mas tem infidelidade conjugal. Uma aliança a três. Marido, esposa e a amante, ou o amante. E depois quer ser cheio do Espírito Santo. Que é isso? Não dá para ser cheio do Espírito Santo se a aliança foi quebrada. Se a união foi quebrada. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo. Queridos, quando a aliança conjugal é quebrada, feridas são abertas, vidas são pisadas, os filhos são machucados, a família ultrajada, a palavra de Deus desobedecida, a igreja debilitada e o Espírito Santo não vem. Então, se você é casado ou quer casar, tu fica esperto. É uma bênção viver casado. Porque Deus falou, não é bom que o homem vive só. Graças a Deus. Quem não é casado vai casar ainda, calma. Vai devagarzinho. Mas se casou, case certo. Para que amanhã ou depois você não venha dizer, não dá mais. Então você tem que reavaliar as coisas aí. Outra coisa que impede o Espírito Santo agir. Rebeldia. O que significa isso? A igreja se rebela contra a liderança, numa assintosa e sistemática oposição. Rebeldia. Rebeldia por achar que a estrutura não é assim, o funcionamento não é assim, que a estrutura é mais importante que pessoas, e dar valor às pequenas pessoas. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Não estou dizendo que você tem que concordar com tudo que eu falo e com tudo que a gente vai fazer na igreja. A rebeldia está quando você sai falando para os outros e para fora daquilo que nós estamos fazendo aqui dentro. É diferente. Não concordou? Faça como eu já ouvi pessoas chegando e falando assim, pastor, eu acho que isso não é correto, mas eu me submeto à sua autoridade. Vamos embora, estamos juntos. Ok? Ajustamos as diferenças? Não é isso que acontece quase sempre quando a gente está conversando? Ajustou, não se rebelou, não vou naquela igreja porque o pastor vai fazer isso, ou porque o pastor fez aquilo, ou porque a liderança fez isso, ou a liderança fez aquilo. Eu não vou mais no casados porque alguma coisa aconteceu no casados e agora não... Rebeldia. Não venha clamar por o Espírito Santo se você é rebelde. Vai se ver com Deus em primeiro lugar. Outra coisa, desonestidade. Desonestidade. Cristãos que são desonestos em seus negócios, adulterando documento para tirar vantagem do governo ou de qualquer outro órgão, municipal, estadual ou federal. Eu vou adulterar esse documento aqui porque eu pago menos imposto. Está errado. Você está enganando você mesmo. Você está enganando a sua família. Você está enganando Deus. E isso vai ser pesado para a sua vida. Não queira pagar na mesma moeda o que o governo nacional brasileiro está fazendo conosco. Não queira pagar com a mesma moeda, você não vai conseguir. Mas se submeta e ore a Deus para que Deus possa mudar os governantes, para que Deus possa mudar a situação, para que Deus possa mudar o coração de cada um deles. Falamos mal, mas não falamos daquilo que nós precisamos. Senhor, eu coloco a governante maior desse país, a presidente Dilma, nas tuas mãos e peço que o Senhor alcance ela em nome do Senhor Jesus, que haja transformação. E quanto mais você ora, mais imposto ela coloca. Quanto mais você ora, mais carga tributária ela coloca. Quanto mais você ora, mais coisa ela faz errado. Mas você está orando, vai chegar uma hora que Deus vai mover em favor dessa nação e vai acontecer um avivamento neste lugar. Outra coisa, pecados da língua. Falei um pouquinho sobre isso.
Cristãos que ainda não abandonaram a mentira. Meu Deus, não abandonou a mentira e está dizendo, o Espírito Santo vem sobre mim. O Espírito Santo vem sobre mim, mas está mentindo. A incoerência. Está falando mal, está fofocando, está murmurando. Toda crítica, embora seja construtiva ou destrutiva, a própria palavra diz que é uma crítica. Não sabe criticar, não sabe expor opiniões. Cristãos que usam seus lábios como fontes amargas, sua língua despejando palavras torpes e imorais, piadas irreverentes e com chacote em nome de Deus. Fazendo piadinha. Não estou dizendo que você não possa brincar, não é isso. Mas com o nome de Deus não se pode muito menos pronunciar se você não tiver uma vida santa. Nossa, pastor, então quer dizer que eu preciso mudar a minha vida, Precisa, irmão. A palavra do Senhor diz que um dos mandamentos da palavra, qual é? Não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. É uma lei mosaica, sim. É uma lei que perdura até hoje. E Jesus cumpriu essa lei. E aí dispensou-nos debaixo de uma graça. Outra coisa, mundanismo. Olha só o que acontece. Mundanismo versus vida cristã. Olha só, queremos o Espírito Santo, mas nós estamos envolvidos com festas, danças, bebedices, namoros escandalosos. Desculpa, aqui tem alguma criança, então não posso falar o que eu vou falar agora. Homossexualismo, pastores envolvidos com adultério. Mas não é adultério de pessoas, não. Adulterando a palavra do Senhor para benefício próprio. Para benefício próprio. Como que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Se nós adulteramos as coisas. Se nós fazemos coisas escandalosas. Deturpamos princípios e valores bíblicos para o nosso próprio benefício. Não podemos mais estar envolvido em mundanismo. Estou no mundo, mas eu não vivo segundo o padrão do mundo. A partir de hoje eu vivo segundo o padrão de Deus, segundo os princípios contidos na sua palavra. Você está dizendo aqui, não faça, não vou fazer. Mas a carne está dizendo que é tão bom, mas é bom demais, acho que eu estou querendo ir lá, eu quero ir lá. E aí o Espírito fala, não vai, meu filho, não vai, fique na palavra. Aí você fala, não, eu quero ir, porque lá é bom, lá o forrozinho é bom demais, lá é bom demais. Isso é mundanismo. Não posso mais praticar as coisas que eu praticava quando era velha criatura. Eu preciso praticar as coisas da nova criatura. A partir de sábado, nós vamos fazer aqui uma festa gospel. Amém não, misericórdia, irmão. Não é amém não. Você sabe por quê? Existe uma geração que está sendo criada na igreja, que é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Já em São Paulo, existem as festas gospel. E é só gospel. Não tem bebida alcoólica, não tem nada, música evangélica, tudo bonitinho. Num determinado tempo, se coloca uma pulseira na mão. Se você tem compromisso, pulseira vermelha. Se não tem compromisso, pulseira verde. E sabe quais são as músicas? As músicas tocadas lá fora com letras evangélicas. Se entrar uma pessoa lá, não sabe se é evangélico ou se não é. Está errado? Está. Não sou contra a música. Não sou contra ritmo. Porque eu entendo que no Brasil nós temos uma miscigenação de culturas, de ritmos, que muda muita coisa. Mas o problema é nós sermos parecidos com o mundo.
E nós temos que mudar, nós temos que ser parecidos com Cristo. Não com o mundo. Ah, o pastor é muito chato. Ah, esse pastor é... Como é que fala quando o pastor é... Radical, arcaico. Ele é velho, ele é xiita. Ele é o que for. Entendeu? Só que daí, não vem na Connection, que tem a reunião de jovens, que depois, no final, o pessoal fica se divertindo aqui, com o telão, com música aqui rolando. E o pessoal fica aqui batendo papo, para mim, aquilo é exercício. Que, meu Deus do céu, acompanhar o ritmo daqueles caras lá cantando e dançando é só por misericórdia. E o pessoal se diverte dentro de um contexto cristão. Ah, pastor, precisa colocar umas músicas aí para chamar os jovens aí. Não estou dizendo que não possa colocar. Qual música? Qual a letra dessa música? Qual o ritmo dessa música? Qual o propósito dessa música? Entendeu? Porque a gente coloca lá tudo que é gospel, não dá para entrar e muitas coisas eu nem escuto, porque misericórdia. Abandonam princípios por causa de harmonia, melodia e poema. Então a gente tem que variar, tem que pensar. Não é assim. Outra coisa importante. Negligência. O que é negligência? Cristãos frios, mornos, sem vida, omissos, medrosos, sem fervor na oração. Sem fervor na oração. E quando chama para orar, estou cansado. Cheguei sexta-feira de São Paulo, não dá para chegar porque eu estou muito cansado. Trabalhei das 8 às 11. Ou das 8 às 10, ou das 8 às 9. Vem para a oração que Deus te renova, meu irmão. Você vai ter a melhor noite de sono. Vai chegar pianinho em casa só para descansar. Sem fervor na palavra. Sem amar as vidas que estão lá fora no mundo. E nós queremos derramamento do Espírito. Derramamento do Espírito não vem com alegria. Plenitude do Espírito não vem com festa. Por quê? Derramamento do Espírito, ele vem com humilhação e insatisfação de nós vivermos como nós estamos. Quer um exemplo? Lá em Atos capítulo 2, o que aconteceu em Atos capítulo 2? Quantos estavam reunidos naquele lugar? 120 pessoas? Não é isso? Confirma para mim, 120? Ali no cenáculo? Eles estavam lá, né? Com o rádio gospel ligado. Você acha que ele estava fazendo o que lá, gente? De joelhos. Senhor, em nome de Jesus, dá ousadia para que nós possamos levar o Teu Evangelho para frente. Senhor, Jesus disse que quando Ele fosse, Ele derramaria o Espírito Santo. Senhor, nos ajude, nos conduza. Senhor, nos ajude, tire todo o nosso medo, tire todo o nosso desrespeito, tire tudo aquilo que não condiz com a Tua Palavra. Sabe que eles estavam o quê, gente? Louvorzão! Você é cheio do Espírito! Estava orando, se humilhando. É isso que está aí, 120 pessoas? Ok, depois a gente vê. Eles estavam se humilhando na presença de Deus, pedindo: Senhor, tira-nos de nós o medo. Porque eles estavam com medo. Eles estavam retraídos. Eles esperavam a promessa do Pai. Aí o que aconteceu? De repente veio sobre eles o Espírito. E o que aconteceu com Pedro? Primeira vez que aquele camarada chegou e falou, 3.000 almas se converteram. 3.000 homens se converteram. Começou na igreja com 3.000 homens. Que beleza. Que bom isso. Mas precisou ser cheio do Espírito Santo. Quinto ponto. Já vamos caminhar para o final. Lá pelas 2 horas, 3 horas da tarde, a gente termina. Somos guiados a uma vida de santidade. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte, olha lá,
Presta atenção. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vida de santidade não é opção, é um estilo de vida. Vida de santidade não é opção. Queremos ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo. Aí Deus fala assim, então, meu filho, você quer ser como meu filho que morreu por você? Então tá bom. Primeiro ponto, aquele pecado tem que ser confessado. Não, Deus, eu não tenho pecado. Não, meu filho, você tem um pecado que precisa ser revelado, que eu sei que você tem, e você precisa confessar. Você cometeu esse pecado. Eu não, Deus, eu não fiz isso, não. Queremos o Espírito, mas não queremos mudança de pensamento. Continuamos a pensar em coisas terrenas. Paulo, para a igreja de Colossos, falou o seguinte: pensai nas coisas do alto e buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Outra coisa, ele concede o quê? Dons para ministrar. 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 11, tem um versículo ali que eu separei. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo, ele consegue dons, porque por meio do Espírito Santo a gente muda a vida, a gente muda as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida diária. Quando as mudanças ocorrem, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, ele derrama dons. Dons para quê? Não, agora eu tenho dom de milagre. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro dom? Quem é o primeiro dom? Quem é o primeiro que vai ser curado aqui? Milagre. Quem entrou na cadeira de roda, por favor, vem aqui, eu tenho o dom. Exalta mais o homem do que o dom? Exalta mais aquilo que o homem faz do que o que o dom está fazendo? Dom para ministrar, dom para pregar, dom para evangelizar, dom para pastorear, dom para confessar. Somos transformados dia a dia. O maior erro que nós corremos é quando desejamos ter o Espírito Santo somente para que nós possamos ser considerados espirituais. Olha só como aquela mulher é espiritual, ela é cheia de dom. Olha como aquele homem é cheio de dom. Aleluia! Mulher, qual é a mensagem que você tem hoje? Você é cheio de dom. Fala! Se Deus não está falando com ela, vai falar com quem? Aí sabe o que acontece? Por ela ter o dom, por ela saber que tem o dom, aí ela se levanta. Aí ela vem e começa. Olha, é o seguinte, Deus está dizendo, ai, daqueles, ai não sei do que, ai, não tem o que falar, e se Deus não falou nada, fica quieto, meu irmão, fica na tua, que no momento certo Deus te levanta para falar, e Deus te usa. Não é assim. Deus concede os dons para a edificação do corpo de Cristo. Não podemos permanecer inertes ao que Deus está nos conduzindo pelo Espírito. Precisamos afinar os nossos ouvidos, aguçar a nossa vista para entender como o corpo de Cristo ver aquilo que Deus quer nos colocar como igreja, aonde Deus quer nos colocar, aonde Deus quer nos levar como igreja. Nós precisamos estar atentos com isso. E nós ficamos sempre pedindo, Senhor, encha-nos com o Teu Espírito. Ai, o Teu Espírito, Deus, o Teu Espírito é isso, o Teu Espírito vem, o Teu Espírito, daqui a pouquinho o Espírito não vem. Não paramos de orar pelo Espírito. Ele não veio, vamos parar, vamos mudar o foco de oração. Não! Se Deus está dando esse foco, vamos até o final e vamos pedir para que Deus revele tudo que tem que ser colocado na presença dEle. E aí Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer conosco. E para não deixar de sair sem o pense e pratique, vamos lá, pensa um pouquinho, veja o que a gente vai estar fazendo aí. Primeiro, pense e pratique. Você tem conduzido
Você tem concedido ao pecado oportunidades para impedir o Espírito Santo ser derramado em sua vida? Você tem dado liberdade ao pecado para ele atuar na sua vida? E impedir que você seja cheio do Espírito Santo? Segundo, o que falta hoje em sua vida para dizer não ao pecado e sim ao Espírito Santo de Deus? O que está faltando? O que falta? Coragem? Deus vai te dar coragem. Terceiro, que tipo de desafio você assume agora para experimentar a vontade de Deus em sua vida? O interessante é que não é só você ouvir uma mensagem. Você precisa ouvir a mensagem, praticar a mensagem e colocar aquilo que você ouviu em prática. Porque só assim você vai conseguir entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Falamos hoje, e nós vamos falar na última semana também, no próximo domingo, vai ser a última mensagem, a importância do Espírito Santo na vida do cristão. E nós vamos falar semana que vem a importância do Espírito Santo para o corpo de Cristo. Como que o corpo de Cristo se porta ou se comporta quando o Espírito é derramado? Porque o Espírito vai ser derramado. Amém. Vai ser derramado, vai? Amém. Vai ser derramado. Vai ser derramado. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.